A paz do Senhor Jesus, pessoal. Eu sou a Bruna. Esse é o segundo vídeo do meu canal. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. O objetivo deste canal é falar de Deus e compartilhar as minhas experiências com Deus e com a palavra de Deus. Falar de Deus para te edificar, não para atacar ninguém, mas uma maneira para ajudar na sua caminhada com Deus, na sua fé. Todos vocês são bem-vindos aqui. Hoje eu quero compartilhar mais um testemunho, mas antes disso, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Estou com a minha Bíblia aqui nas minhas mãos. Está lá em Isaías, no capítulo 53. O versículo é o 4, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, quer sejam no corpo ou na alma. O meu testemunho testifica desta palavra. Eu cheguei já adulta, né? Cheguei adulta na caminhada com Deus, na igreja, na minha conversão. Então, desde a minha infância, eu não tinha conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, porque não éramos de igreja, né? Não caminhávamos com Deus, né? Eu e minha família. E há um tempo, na minha adolescência, eu comecei a sentir algumas dores, umas dores do lado esquerdo, assim, do lado esquerdo do peito, na região do coração. Umas dores esquisitas. Eu fui no médico, fiz exames. Eram umas dores que vinham assim quando eu estava, na maior parte das vezes, deitada. Uma dor muito forte, durava ali alguns minutinhos. Era uma dor tão forte que me dificultava até para respirar. E para me mover eu não podia se mexer, só depois que ela passava. Uma dor estranha, como se viesse de dentro dos meus órgãos para fora. Fomos ao médico, minha mãe me levou ao médico, foram feitos exames, eletro, né, do coração, chapa, o raio-x dos pulmões. O que tinha para ser feito, a gente fez para identificar o problema. E não éramos de igreja, nada. E quando fomos no médico, eu confesso que eu confiava no médico. Pensei assim, agora vai ser descoberto o problema, essa dor, esse problema vai passar e pronto. Então, foi registrado ali. No dia, né, o médico marcou um dia para nós ir abrirmos os exames. E fomos abrir os exames e o médico disse o seguinte: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para vocês. Vou começar pela boa. A notícia boa é que os teus exames estão todos normais e não há nada de errado com você. E a notícia ruim é justamente isso. Porque para nós na medicina, quando a gente não encontra o problema do paciente, é algo ruim para a gente fica meio decepcionado. Ou seja, eu saí daquele consultório médico, a esperança que eu tinha antes na medicina, no médico, que haveria uma solução para aquilo, tinha caído por terra. Eu saí daquele consultório sabendo que não tinha solução para aquela dor, que ela ia voltar, porque não foi receitado remédio nenhum. Como que ele ia receitar alguma coisa se não foi diagnosticado nada pela medicina, fisicamente falando? Então, enfim, as minhas esperanças foram quebradas e volta e meia aparecia aquelas dores. Dali um tempo depois, e a gente andava assim por maus caminhos, porque quando a gente não tem a presença de Deus na nossa vida, é complicado. Parece que a gente acredita assim em qualquer coisa, qualquer bobeira que só na nossa caminhada com Deus, na comunhão com o Espírito Santo, a gente descobre que não são coisas boas. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é de morte. E a Bíblia também fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, passado um tempo, a gente andava assim
em coisas que não agradam a Deus. Não íamos na igreja, não éramos vigilantes como hoje, né? Os servos de Deus são instruídos a ser, temos que ser vigilantes, inclusive com aquilo que não vemos, coisas que não vemos, ações do mundo espiritual. A gente tem que crer e ser muito vigilante com isso. Mas passado um tempo, chegamos à igreja, né? Jesus nos chamou para sua maravilhosa luz. E chegando na igreja, eu me lembro que um pastor já de idade foi orar para mim. E eu contei para ele sobre esse problema que eu tinha, essas dores, tinha ido no médico e nada tinha se resolvido. Ele simplesmente orou para mim. Ele não gritou, ele não esperneou, não fez nada, simplesmente colocou a mão na minha cabeça, orou para mim. Após a oração, ele falou para mim, aí sim, né, da revelação que o Espírito Santo deu para ele, que aquelas dores que eu sentia era uma obra de bruxaria e que provavelmente eu tinha comido alguma coisa que foi consagrado a coisas más, a espíritos maus. Mas que a partir daquele momento Deus estava desfazendo aquela obra e eu não iria voltar a sentir a dor. Pois aquele era só o começo, era bem no início quando eu fui na igreja. E ali encontrei a solução para o meu problema. Por quê? Problemas que medicina não encontra, que muitas vezes não tem uma lógica, é com Deus. Há coisas que há só Deus e as coisas que não compreendemos e não sabemos. Deus é quem sabe, compreende, sabe como fazer. Eu fui curada desde a oração desse pastor. Ele não fez nada de extraordinário, ele simplesmente orou em nome do Senhor Jesus. E eu fui curada, aquilo foi só o começo. Então, ali foi se iniciando a minha caminhada com Deus, esse testemunho eu contei na igreja. Nunca mais senti aquela dor, ela nunca mais voltou, sem precisar de remédio, de tratamento, porque quando eu corri para a medicina não deu certo. Eu não sou contra a medicina, mas há coisas que a medicina não resolve, é com Deus. Por isso eu quero te dizer aqui, se apegue a Deus, confie em Deus. Deus tudo pode. Esse testemunho testifica a palavra que eu li aqui de Isaías, que fala sobre o Senhor Jesus. Verdadeiramente, certamente, Ele, o Senhor Jesus, levou sobre si, naquela cruz, quando Ele estava sofrendo, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, há doenças que a gente vê, você aí já deve ter visto algum testemunho, que a pessoa foi curada, né, através de oração, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque humanamente falando, já não tinha mais jeito. Então, eu quero, nesse testemunho, incentivar você. Busque a Deus, creia. Se você não crê, não sei como é a sua fé. De repente está passando por um problema, uma dificuldade na sua saúde. Mas creia que Jesus pode, dê um voto de confiança. Eu tenho certeza que o Senhor não vai te decepcionar, mas creia, tenha fé. Se apegue a esta palavra aqui, de Isaías 53. Todo o capítulo 53 fala ali do sofrimento de Jesus e de tudo que Ele conquistou por nós, porque em Jesus nós somos mais que vencedores, sozinhos não, mas em Jesus sim. E ainda ao longo da minha caminhada, porque muitas vezes a gente acha que vai chegar na igreja e tudo vai se resolver da noite para o dia. E tem gente que, quando começa a ver que a caminhada é difícil, acaba desistindo. Mas não desistam da caminhada, porque é um processo de libertação, um processo de crescimento espiritual. Permaneça na igreja, procure uma igreja onde fala do Senhor Jesus, onde dá todo o crédito a Jesus Cristo e ao teu santo nome. Ao longo da minha caminhada, eu fui curada sim dessa dor, mas eu sei que eu era oprimida. Eu era oprimida e não era coisa física de se tratar com medicina. Ao longo da minha caminhada, ainda na igreja, às vezes sentia falta de ar à noite, ou seja, uma opressão maligna, falta de ar, até às vezes palpitação eu sentia. Ia no médico, ia fazer consulta ainda, mesmo caminhando na igreja, mas eu já estava na presença de Deus, já estava orando. E
E não era nada, nem médico não resolvia, mas na minha caminhada com Deus, hoje eu sou liberta. Tudo foi passando, eu orando, confiando em Jesus Cristo e todo esse mal passou. Falta de ar, palpitação. Graças a Deus a minha saúde hoje ela é muito forte, né? Meu sistema imunológico, porque não é de mim, é Deus que faz isso comigo. Hoje foi esse meu testemunho e eu espero ter te ajudado. Se você gostou, continua aqui, acompanhe os meus testemunhos, a palavra de Deus. Eu peço a sua curtida, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, e a sua curtida vai ajudar também a esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam. Muito obrigado por ter ficado até aqui e Deus te abençoe em nome de Jesus.